Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo para a meditação desta noite, lendo no profeta Isaías, capítulo 59, e o versículo 1. Assim está escrito: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Esse o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre a mão de Deus opera em nosso favor. Aqui nós encontramos Isaías usado por Deus, falando sobre o estender da mão do Senhor, que a mão do Senhor estendida está, com o propósito de salvar, de libertar, de amparar, de curar, de defender. E aqui nós encontramos ele dizendo sobre uma impossibilidade, não da parte de Deus, porque ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Ou seja, a mão de Deus está disponível para agir em favor daqueles que podem depositar nele a confiança e se achegarem a Deus. Porém, antes disso, há um entrave entre o mover da mão de Deus e o benefício a nosso favor. Então, quando Isaías diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Na mão de Deus há o poder para trazer salvação. A quem? A cada um de nós. A humanidade que perdeu-se por conta do pecado, ficou distante de Deus, separados, mas o estender da mão de Deus oferece esta oportunidade de reconciliar, de atrair, de trazer para perto de si aquele que desgarrou-se como uma ovelha perdida e que agora, na manifestação plena do amor de Deus, eles possam ser alcançados pela mão do Senhor. Então, é importante sabermos que nós estamos no alcance da mão de Deus. A mão de Deus agindo em nosso favor. Então nós observamos aqui o profeta dizendo que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. E no versículo 2 ele continua: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, a impossibilidade aqui está da parte humana, da parte do homem, da humanidade. Por quê? Porque Deus é santo, o homem é pecador. Um homem pecador não pode tocar um Deus santo. Um Deus santo também está separado deste homem pecador. Mas o amor de Deus é imensurável, é grande, é maravilhoso, é inexplicável. Ele, como prova do seu amor, entregou o seu Filho para a realização de uma obra importante e eterna, que era a obra da redenção da humanidade, para, por este meio, através do sacrifício de Jesus Cristo, a humanidade pudesse se chegar a Deus por meio de Jesus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o Salvador. Então, para salvação, através de Jesus Cristo. Esta salvação, ela é sempre pela graça e por meio da fé. É a graça, misericórdia de Deus manifestada-se
em nosso favor para nos levar ao encontro com Cristo, para que dali resulte na nossa vida a salvação que Deus preparou desde antes da fundação do mundo. Portanto, cada um que ouve o chamado do Senhor e atende, ele é conduzido por Deus a Jesus, e em Jesus ele é salvo, liberto, transformado, regenerado, abençoado. Então, este abismo que existe, que são as nossas iniquidades, fazendo divisão entre nós e o nosso Deus, elas são tiradas do meio do caminho, aonde elas estão atrapalhando e impedindo o nosso contato com Deus. Isto só é possível através do sacrifício de Jesus. Não é por vontade humana, não é por força humana, não. Isto só consegue ser removido de nós através do sacrifício de Jesus. Ou seja, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, através desta libertação e purificação, os nossos pecados são perdoados e nós nos desapegamos deles para servir fidelidade e comprometimento diante do Senhor. E isto Jesus nos leva à presença de Deus e ali passamos então a desfrutar de todo o amparo, cuidado e a direção de Deus para a nossa vida. Então, a partir deste momento que o Senhor Jesus veio e resolveu este problema, o caminho para Deus está aberto e disponível. Porém, haverá um dia que vai se fechar este acesso. Mas ainda hoje o acesso continua aberto, porque o sacrifício de Jesus foi suficiente para permitir que esta ponte se estabelecesse entre o homem e Deus e o homem através do Senhor Jesus. Então, mas a mão do Senhor não está encolhida. Não é que ela está impotente, ela está estendida. Mas os nossos pecados é que faz a diferença. E os ouvidos do Senhor também não estão surdos, agravados, mas estão sensíveis para ouvir a nossa voz e atender e socorrer a nossa necessidade. Então, quando nós encontramos falando sobre a mão do Senhor, e que a mão do Senhor ela está disponível, ela está estendida, esta mão poderosa pela qual o apóstolo Pedro deixou escrito dizendo que nós devemos humilhar-nos debaixo da poderosa mão de Deus para que ele a seu tempo nos exalte. Então veja que coisa importante, humilhar-se debaixo da potente mão de Deus e no tempo certo, ele com a sua mão nos exaltará. Quer dizer, é a recompensa de Deus a uma vida fiel, sincera e prudente diante dele. Então a mão do Senhor não está encolhida. Bem, se ela não está encolhida, ela está em ação, em atividade. Não tem mais o problema do impedimento, porque Jesus já veio, a obra foi feita e está disponível de maneira gratuita para todos. Só não a aceita, não a recebe quem realmente decide fechar o coração para Deus. Mas quem se dispuser a entender o grande amor de Deus e o que ele fez ao dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, entendemos aí então que o acesso está aberto a todos, indistintamente.
Ninguém está proibido de entrar por este acesso. Todos, aliás, são convidados a vir. E o próprio Jesus convidou: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, o convite de Deus está sempre disponível. A mão de Deus está sempre estendida para operar em nosso favor, trabalhar, nos conduzir. E este recurso, o estender da mão de Deus operando em nosso favor, é tudo o que precisamos enquanto vivemos aqui na terra. Porque esta mão poderosa de Deus, ela tem várias ações que nós vamos observar e ver o valor da mão do Senhor operando em nosso favor. Então, quando se fala a mão de Deus estendida está, certamente neste estender de mãos há recursos e há proteção, livramento e satisfação em saber que debaixo da mão do Senhor nós estamos guardados e protegidos por Ele, cuidados pelo Senhor nosso Deus. Então, se ela não está encolhida, nem os seus ouvidos estão agravados, a mão de Deus está a pleno vapor, ou seja, na plena ação de mover-se, de estender, de trabalhar, de colocar sobre a vida de alguém. Então, a primeira operação da mão de Deus em nosso favor, nós vamos encontrar em versículos variados da palavra de Deus. Eles não estão na ordem cronológica, mas vamos observar este fato. A mão de Deus operando em nosso favor. Em Neemias, no capítulo 2 e o versículo 18, traz um relato quando o povo de Israel estava voltando do cativeiro da Babilônia em direção a Jerusalém para a reconstrução dos muros, do templo, da cidade, enfim, tudo que eles ali precisavam. Nesta volta, que foi o plano de Deus que se cumpriu, que Jeremias havia profetizado que seria de 70 anos, e Isaías profetizou que o rei a quem Deus ia usar para beneficiar o seu povo seria Ciro. Assim agora, na época de Neemias, era o que estava acontecendo. Ciro abriu-lhes a oportunidade para que eles pudessem, então, ir e realizar este trabalho. Mas aqui no capítulo 2 de Neemias, o rei Artaxerxes foi quem deu liberdade a Neemias. Então diz assim, capítulo 2, versículo 18. Então lhes declarei como a mão de Deus me era favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Neemias foi a Jerusalém pela permissão do rei Artaxerxes, e lá ele teve o direcionamento de Deus para dar uma sondada na cidade, e ele fez isto à noite, convidou alguns companheiros para ir com ele, porém não disse o que ia fazer. Só pediu que eles fossem de companhia. E visitou em vários lugares, e depois chegou o tempo em que ele estabeleceu um propósito, o que tinha que ser feito, qual era a necessidade daquele momento. Então ele chega àquelas
pessoas que ele levou, e depois ele então vai relatando aos poucos o que naquela noite ele foi fazer naquela ronda, naquela volta que ele deu por Jerusalém. E ele diz aqui: declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Então, esta mão de Deus favorável para Neemias abriu-lhe portas em várias situações e o manteve firme, seguro e perseverante naquilo que Deus lhe havia confiado, embora enfrentando inimigos, Tobias, Gesem, Sambalat, que procuravam desestimular o povo, desacreditá-lo, tirar Neemias do foco, mas ele disse: a mão do meu Deus me era favorável. Então, este retrato da mão de Deus sendo favorável para Neemias deu a ele a coragem necessária para enfrentar tanto os desafios que tinha diante de si para vencê-los, como também os inimigos que queriam atrapalhar o movimento da obra de Deus ali. Então, tanto uma coisa quanto outra, a utilidade, quer dizer, a ação e o poder na mão de Deus, que se tornou favorável a Neemias, foi suficiente para mantê-lo do começo ao fim. Embora cercado, ameaçado, procurando desestimulá-lo, maculá-lo, mas ele manteve-se firme e Deus foi com ele. A mão de Deus o sustentou. Ele não recuou, ele não vacilou, ele não desistiu, ele não reclamou, ele não aceitou as intimidações, ele se preocupou em fazer o que Deus lhe havia confiado, na certeza de que a mão de Deus lhe era favorável. Quando se tem a mão de Deus favorável a nós, não há impedimentos, não há impossíveis, não há barreira, não há inimigos, não há desafios que não se consiga realizar. E foi o que Neemias fez. E nós vemos o brilhante trabalho que ele realizou, tão somente porque a mão de Deus lhe era favorável. Se a mão de Deus não lhe tivesse sido favorável, nem a Jerusalém ele tinha ido. Mas o cuidado de Deus e o mover da sua mão o conduziu até lá e esteve com ele em todos os momentos e no seu trabalho que ele ali realizou. Então, nós encontramos a mão de Deus operando ou opera em nosso favor. Aqui, para Neemias, a mão de Deus operou, dando a ele graça e coragem para permanecer firme no seu propósito de cumprir o que Deus lhe havia designado. Quando nós olhamos em Deuteronômio, no capítulo 5 e o versículo 15, nós vamos encontrar a mão de Deus operando em favor do povo de Israel. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Isto para o povo de Israel. Então, trazendo aqui a ele que eles não deveriam se esquecer
de que aquele grande livramento que eles tiveram de sair do Egito e da mão de Faraó, aquilo foi obra da mão do Senhor, mão forte e braço estendido, que operou a favor daquele povo, e no sentido para trazer a eles a libertação que eles estavam precisando. Então, através daquela mão poderosa, o Senhor Deus os livrou. No capítulo 6, versículo 21, diz assim: então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. Então veja esta mão poderosa de Deus, mão estendida, ela traz sempre recursos, bênçãos e vitória para o povo que o serve, que nele confia, o adora e o glorifica. Nós vimos aqui, no caso de Neemias, a mão de Deus favorável trouxe-lhe coragem, firmeza para enfrentar e vencer as barreiras. Este segundo ponto, nós encontramos aqui que esta mão forte e braço estendido foi suficiente para oferecer livramento ao povo de Israel que estava escravizado no Egito. Mas a terceira operação da mão de Deus, nós encontramos em 1 Crônicas, capítulo 4, e o versículo 10. 1 Crônicas 4 e 10. Está escrito assim: porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Jabes aqui estava sendo convocado para um trabalho importante, e ele fez um pedido a Deus, dizendo: se me abençoares e os meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizer que do mal não seja aflito, e Deus concedeu o seu pedido. Então, a mão de Deus estendida a favor de Jabes trouxe a ele o que ele precisava naquele momento: proteção. E a tua mão for comigo. Esta proteção que a mão de Deus conferiu a Jabes é a mesma mão que está estendida para dar a mim e a você o livramento que nós precisarmos no momento necessário. Mas, em quarto lugar, nós vamos encontrar em Êxodo, no capítulo 15 e o versículo 16, está escrito assim, 15 e 16. Espanto e pavor cairá sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado, ó Senhor, até que passe este povo que adquiriste. O braço, a grandeza do braço do Senhor. O braço estendido significa-lhe a mão de Deus estendida. E para quê? Para dar a eles vitória, até que o teu povo haja passado. Os inimigos vinham, mas a mão de Deus estava estendida sobre eles, nada eles puderam fazer.
E o povo de Deus teve então um grande livramento. Eles foram emudecidos como pedra, ficaram sem palavras, enquanto observavam o povo de Deus sendo liberto pela poderosa mão do Senhor nosso Deus. Em quinto, nós vamos encontrar a mão de Deus sendo favorável em João, no capítulo 10, versículos 28 e 29, está escrito assim. João 10, 28 e 29, sobre aqueles que o Senhor Deus entregou a Jesus. Diz assim: e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém poderá arrebatá-las da mão de meu Pai. Então, as almas que estão nas mãos do Senhor, elas serão preservadas, defendidas e protegidas pelo Senhor. As que estão nas mãos de Deus, ninguém pode tirá-las de lá. Então veja, a mão de Deus estendida, oferecendo livramento, ou seja, preservando aquelas vidas que estão nas mãos do Senhor Jesus, para que ninguém tenha condição ou poder de arrebatá-las. Quem pode tirar algo que está na mão de Deus? Ninguém. Então, mesmo assim, somos nós quando estamos nas mãos de Deus. No livro a sexta operação, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11 e o versículo 21, deixa eu encontrar. Está escrito assim: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, e se converteu ao Senhor. E a mão do Senhor era com eles. Quem? Com os apóstolos, com os discípulos, com aqueles da igreja primitiva. Estavam servindo ao Senhor, fazendo a sua obra aqui na terra, e Deus cooperando com eles. De que maneira Deus coopera? Com a mão estendida. A mão do Senhor era com eles. E, portanto, eles tiveram um brilhante resultado, conforme nós vimos aqui. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então aqui a mão de Deus estendida para quê? Para cooperar. Jesus disse que pregasse o evangelho, falou dos sinais que aconteceriam, e quando eles saíram a pregar, e tendo eles partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor com os sinais que se faziam. Esses sinais se faziam como? Pelo poder da mão de Deus. Então, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. A sétima operação de Deus nós encontramos no livro do profeta Daniel, no capítulo 4, o versículo 35. Está escrito assim, 4:35. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu.
e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Quem pode estorvar, atrapalhar a mão de Deus? Então, a mão de Deus aqui operando para dominar, para livrar o seu povo e dar o domínio necessário. O profeta Isaías diz que a mão do Senhor está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Esta boa mão de Deus, ela sempre está acessível àqueles que nele depositam a confiança e vivem no compromisso de servi-lo por todos os dias da sua vida, com fé, amor e lealdade. Estes, então, desfrutarão do mover da mão de Deus. Ela já não está mais oculta por conta dos nossos pecados, porque a barreira que estava em nós foi tirada, foi removida. Agora nós temos acesso à presença de Deus. Então observamos nesta oportunidade que a mão de Deus não está encolhida, mas ela é favorável, ela está disponível. E quando esta mão se movimenta, ela opera a favor de cada um de nós. Ou seja, a mão de Deus opera em nosso favor. De que maneira a mão de Deus opera em nosso favor? Nós observamos 7 maneiras aqui. A primeira maneira como a mão de Deus opera em nosso favor é nos dando coragem para a realização da sua obra sem nos deter diante de desafios e ameaças. A segunda maneira como a mão de Deus opera em nosso favor é para trazer-nos libertação, a semelhança daquela que ele fez com o povo de Israel. A terceira operação da mão de Deus em nosso favor é que ela opera para nos proteger, como fez com Jabes no seu pedido, que Deus lhe atendeu. A quarta operação da mão de Deus. Esta mão de Deus, ela opera em nosso favor ao nos dar a vitória que precisamos. Então, a vitória nos vem pelo mover da mão de Deus. Então, a mão de Deus operando em nosso favor. Quinto, a operação da mão de Deus para preservar, conservar, defender, sustentar. Então, a mão de Deus opera em nosso favor. Sexta operação da mão de Deus, a mão de Deus opera no sentido de cooperar, de estar junto, de manifestar, como foi com o povo da igreja primitiva, como Jesus foi quando os discípulos saíram a pregar, cooperando. E a mão do Senhor era com eles. Então, quem tem esta comunhão com Deus e o mover da mão, e a mão de Deus é sobre a sua vida, fique tranquilo, você está debaixo da mão poderosa de Deus que pode livrá-lo. E sétimo, a mão de Deus opera em nosso favor para dominar, para invalidar conselhos e estratégias e artimanhas do adversário, mas manter-nos debaixo do seu poder, do seu domínio. Voltando a Pedro, que disse: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte. Então, desfrutemos desta boa mão de Deus. A mão de Deus que opera a nosso favor. E que possamos ter a alegria e a experiência desta mão poderosa operando
em nosso favor. Isto é possível também nos dias em que nós estamos vivendo, porque Deus é imutável. Ele continua operando em favor do seu povo e a sua mão estendida em nosso favor é tudo o que precisamos para servirmos e glorificarmos o seu nome com a gratidão do nosso coração. Que Deus em Cristo Jesus continue a nos abençoar, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.